Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais esse Encontro Marcado, esse programa onde a gente sempre conversa com gente de verdade. Eu sou Álvaro Esteves e apresento esse programa em nome do CBA, Cultura Brasil Austin, que é uma organização sem fins lucrativos que atua na área de educação e promoção da cultura brasileira a partir da cidade de Austin, no Texas. Uma perguntinha para você, ouvinte. O que você acha que há em comum entre uma professora, uma psicanalista e uma escritora? Pois bem, saiba, meus queridos, que há um mundo de coisas interessantíssimas por trás dessa indagação. E para nos ajudar a explorar essas e outras questões igualmente relevantes, nós temos hoje a alegria de conversar com a professora, psicanalista e escritora Ana Cecília Carvalho. Ana Cecília é integrante da Academia Mineira de Letras, uma premiada autora de romances, contos, ensaios. É professora, agora aposentada, da Universidade Federal de Minas Gerais e há mais de 4 décadas é psicanalista clínica. É uma vida dedicada à sala de aula, ao consultório e à literatura. Ana Cecília, muito obrigado. Muito obrigado mesmo, é uma honra para a gente estar aqui conversando com você hoje, no nosso encontro marcado. Eu acho que é uma oportunidade, primeiro, para reencontrar você depois de algum tempo, que a gente não se via, e também assim, uma oportunidade valiosíssima para os nossos ouvintes, deles terem a oportunidade de conhecer um pouco da sua trajetória de vida, que é uma trajetória tão bonita, e também conhecer um pouco sobre os seus saberes, que eu admiro muito. Olá, Álvaro, olá, ouvintes do Encontro Marcado. É uma alegria, um prazer, uma honra grande para mim estar aqui podendo conversar com vocês hoje sobre esses assuntos que você apresentou e que realmente me interessam. Eu acho que a gente podia começar falando um pouquinho sobre a sua ancestralidade, de onde é que você vem, lá de longe, mais de pertinho, e como é que você travou contato com esse mundo que a gente está vivendo hoje, Como é que foram esses primeiros momentos aqui no pedaço? Sim, eu sempre gosto de evocar os ancestrais que me fizeram quem eu sou, para bem ou para mal, idealmente para bem. Para o bem, então, certamente. O que cada um de nós faz da herança cultural que recebeu é que são elas. Na minha família, desde sempre, há esse culto à educação. É muito mais do que qualquer bem material, o que você adquire conhecendo, estudando, sabendo, é o que importa. Os meus antepassados perderam tudo várias vezes, perseguidos que foram por serem judeus. E ficou para mim essa lição. Você pode perder tudo que você possui, mas não tiram de você o saber. Uhum. Então, o valor da educação é uma coisa que me acompanha desde sempre de maneira natural. Na minha família não era imposto você ter que estudar, você ia estudar, tinha que estudar. Era natural, Era natural. Uhum. E como eu aprendi a ler muito cedo, não sei se para bem ou se para mal, eu tive livre acesso à biblioteca da casa. É assim que isso ficou conhecido, eu conto isso muitas vezes, assim que a minha mãe percebeu que eu já conseguia ler o rótulo de uma lata de leite condensado, ela me pegou pela mão e falou: vem cá, Ana, me levou para a biblioteca da casa. Sempre tivemos muitos livros e muitos discos, a música também era uma presença constante na casa.
ela me falou assim: você está vendo todos esses livros aqui? Tô. Então, agora que você sabe ler, você pode ler qualquer coisa aqui. Está liberado. Está liberado, você não precisa de me perguntar se pode ou não. Então, o meu critério para ler o que estava lá era o critério da altura. O que você conseguia puxar da alcançar, era isso mesmo que eu lia. E li coisas que, para aquela idade, eu não aconselharia os pais liberarem em geral para os filhos. Então, eu lembro dessa experiência traumática de ter lido Crime e Castigo quando eu tinha já uns 11, 12 anos. Gente do céu. E tive uma febre, que o livro realmente me Significa que você me pegou completamente. Né? Então, é claro que muito do que tinha ali eu não entendia, mas eu captei a angústia, a solidão, o tormento pela culpa, né, do personagem. Uhum. E então isso me deu uma febre horrorosa. Caiu de cama? Fiquei de cama. Naquela época os médicos vinham ver os pacientes em casa e o médico da família veio, minha mãe chamou, meu pai chamou, eles chamaram. E ele veio, não achou nada errado. Mas no que ele estava quase terminando a consulta, ele viu o livro, o volume Crime e Castigo da minha cabeceira e perguntou: quem está lendo isso aqui? Aí eu falei: eu terminei de ler. E ele ficou fora de si e chamou minha mãe, chamou meu pai, mas ele estava mais bravo com ela, porque ele sabia que isso tinha sido dela, a ideia dela. E falou que é isso, onde está com a cabeça de deixar sua filha dessa idade ler esse livro. Então ficou explicado que esse episódio de febre foi devido a esse tipo de leitura, Crime e Castigo de Dostoiévski aos 11, 12 anos de idade. Foi uma febre dostoiévskiana, algo assim. Episódios parecidos com esse aconteceram muitas vezes. A leitura me fascinava sempre. Então eu pegava um volume, eu lembro de ter pego a coleção que tinha o livro, o romance do Jean Christophe, eu não compreendia muito bem, mas isso me intrigava. E por que eu não compreendia? E aí, em vez de me dar tédio, em vez de abandonar o livro, aí que eu ia mesmo. Uhum. Então isso mudou. Não te intimidava. Um desafio, era um bom desafio. E os efeitos dessas leituras precoces, eu continuei lendo. Primeiro foi isso, assim, eu mergulhei no campo da literatura. Você lia muito, então? Eu lia muito. Você aproveitou a oferta. Não tínhamos televisão em casa. Televisão surgiu na nossa casa quando eu já tinha talvez uns 14, 15 anos, então era uma programação limitada. Mas isso que me pegou desde o início pela leitura moldou o meu modo de ver a realidade, de enfrentar a linguagem. E tem mais essa. Na casa dos meus pais, meus avós conviviam ali também, falávamos mais do que português. Uhum. Então, tinha isso. O meu avô era professor de línguas, a minha mãe conversava com ele e com a minha avó em Yiddish, inglês. Meu avô era professor de inglês, francês, sei lá quantas línguas ele sabia, o que era comum na época. Seu avô materno? Meu avô materno. Meu avô paterno morreu antes de eu nascer. Certo. Eu não conheci ele. Uhum. Então, o meu contato, meu convívio era com meus avós maternos e tinha essa babel linguística. Em casa. Linguística. Infelizmente, eu não aprendi a falar Yiddish. É isso que eu ia perguntar. Você não aprendeu Eu não Yiddish? aprendi, eu só sei os palavrões. Esses eu sei todos. Mas havia um certo pudor de, não sei o que, uma certa hesitação em deixar as crianças aprenderem Yiddish. Uhum. Eu suspeito que tinha assim, uma opção de traumas envolvidos com isso. Então eu só aprendi umas expressões e os palavrões. Uhum. Mas o inglês era uma língua
comum ali. Né? Você aprendeu inglês cedo, então? Desde pequena, convivia com ele. Sim, e depois formalizei a educação na língua inglesa em cursos. Uhum. Estudei na cultura inglesa em Belo Horizonte naquela época. Então, o convívio com a língua estrangeira era também hoje eu considero que era um elemento de abertura para o diferente, a diferença, o outro que não é necessariamente igual a mim, algo por aí. Uhum. E aprendi a escrever muito cedo, como eu estou te falando, e logo descobri o prazer que era escrever as minhas próprias histórias. Naquela época, eu tive a sorte de ter professores de português que estimulavam muito a escrita das composições. A gente fazia composição. Sim. Como ouvíamos muita música em casa, essa também era uma outra fonte de inspiração, vamos dizer assim, escrever enquanto ouvia música. E meu pai fez uma coisa muito interessante quando eu era ainda bem novinha, que era me convidar para ouvir música com ele, que ele sabia que das 3 filhas eu me interessava mais por música. O meu avô, o pai dele, era músico. Meu pai era um profundo conhecedor de música clássica, de uma coleção enorme de discos. Ele veio colecionando ao longo dos anos, nunca parou de comprar discos. Então ele me chamava e eu tinha o privilégio de estar sentada na sala da casa, ouvindo música, e ele me propunha o seguinte desafio. Você está ouvindo essa música aqui? Você gosta? Gosto. O que você acha que a pessoa que está dentro dessa música está sentindo? Olha só, uma pessoa dentro da música que sentimento, que emoção podia estar ali. Tem essa experiência traumática, mas no bom sentido. Ele colocou uma gravação do poema sinfônico Manfredo, do Tchaikovsky. E é uma música belíssima, muito, muito triste, inspirada num poema do poeta Byron, sobre o remorso. Olha para você ver, eu não sabia. Né? Que tema. Ele me falou, me perguntou o que está acontecendo aqui, que história é essa? E aí eu ouvi uma música de partir o coração, que é o Manfredo, e eu falei, ele está se sentindo culpado. Gente. Ele está querendo ser feliz, tentando ser feliz, mas olha só, toda hora volta o sentimento de culpa. Eu não falei sentimento de culpa porque eu não sabia me expressar dessa maneira. Mas ele está se sentindo culpado por alguma coisa que ele fez. Então, essa oportunidade para imaginar uma história enquanto eu escutava com ele, o Sherazade, do Rimsky-Korsakov, foi outra também, eram 4 movimentos, cada um sobre uma expressão diferente, uma situação diferente. Então ele me convidava para imaginar aquilo que a música estava contando. Então isso abriu as portas da imaginação. E você tinha que dar essa mesma, assim, nessa mesma faixa de... Eu tinha entre 5 e 9 anos, por aí. Mais cedo ainda, então... Nessa época. Isso nunca parou. Eu escutava muita música. Esse hábito você esse manteve? Hábito. A gente escutava música e depois que eu comecei a adquirir os meus próprios discos, os LPs, ele ficava fazendo gozação porque aquilo não era música, mas ele bem que ouvia. Ele só ouvia música clássica? Ele ouvia música clássica, basicamente. Minha mãe se concedia outras coisas. Ela gostava de Benny Goodman, sei lá, ela gostava muito de música americana, e ela gostava das coisas que eu trazia para casa. Mas ela tinha uma afinidade muito grande, ela escutava muita música. Eles iam muito a concertos, aqueles dois. Eles tinham um programa
religiosamente, eles sempre que tinham uma apresentação... E aqui em Belo Horizonte você tinha uma programação sempre, né, tinha, ativa? Sempre teve. Belo Sempre Horizonte é uma cidade culturalmente muito viva. Uhum. E quando tinha algum concerto que eles queriam assistir no Rio de Janeiro ou São Paulo, eles iam. Deixavam a gente em casa bem guardadas e eles iam. Então tinha isso, tinha uma liberdade muito grande com a leitura, né? Assim, sempre compraram muitos livros, tinha uma biblioteca grande em casa e tinha também essa apreciação musical. E essas coisas acho que formaram a minha cabeça. Imagino. Mas é uma boa iniciação, né? Eu penso que sim. Um dia quase um batismo de... sei lá, cultural. Literário, cultural, assim, intenso, né? Uma abertura para sensibilidade, né, dessas coisas. Ana, vamos falar um pouquinho agora sobre um outro capítulo, né? A gente falou dessa sua iniciação, né? Tão interessante. Agora, como é que foi a sua jornada seguinte, né, em busca de conhecimento, né? Saber era uma coisa fundamental, né, na sua vida, enfim, na sua família, na sua própria vida. Então, como é que você foi buscar os saberes, né? Como é que você foi em busca deles? Eu nem sei se era uma busca, era o caminho natural, né? Como eu falei, se valorizava muito a educação na casa, na família. Eu tive sorte também de ter estudado em boas escolas. Eu fiz o ginásio, que chamava na época, né? Nem sei como é que chama hoje, no Colégio Estadual Central, aqui em Belo Horizonte, que era um colégio público, onde quem dava aula eram professores universitários. E a exigência por parte desses professores sobre os alunos era uma exigência tal como na universidade. Era muito estrito, muito severo. E era um excelente colégio. O Colégio Estadual Central é famoso pelas gerações que foram formadas ali. Isso numa época difícil, que era a época da ditadura militar. Como esse ensino era transmitido e estimulado para que lêssemos, para que conhecêssemos outras coisas, nem sei. Os professores se arriscavam. Sei. E não era fácil conseguir entrar numa livraria e comprar o livro que você quisesse. Tinha uma censura. Muitas restrições. Simplesmente não achava. Né? Era tudo debaixo do pano. Assim, eu tive o privilégio de estudar no Colégio Estadual. Fiz o último ano do segundo grau no Colégio Universitário da UFMG, que naquela época ainda tinha esse permissão para ter esse colégio. Logo depois, uma lei, uma dessas diretrizes e bases, proibiu que universidades abrigassem segundo grau. Segundo grau. Esse colégio era um colégio fantástico, eu amei estudar lá e tínhamos liberdade para debater, para ler tudo e era um sonho esse colégio. Então, uma continuidade da excelência do ensino que foi no Colégio Estadual, no Colégio Universitário, para o Colégio Universitário. Então, muito cedo do segundo ano do científico para o terceiro ano, que foi feito lá nesse colégio, eu já tinha definido que eu queria... Os dois últimos anos da high school. Isso mesmo. Senior high school. Senior high school. Eu já tinha definido que eu queria fazer psicologia. Eu estava na dúvida entre fazer medicina, psiquiatria ou psicologia, e uma professora nos deu um exercício que eu considerei assim, valioso, que era conversar com um profissional de uma área ou de outra que já estivesse praticando há muito tempo, há pelo menos 20, 25 anos, 30 anos seria o ideal. E lá fui eu conversar com um psiquiatra e com um psicólogo. E aí eu pensei assim, eu não vou passar por tudo isso que esse médico passou para poder estar pronta para ouvir um paciente.
Não acho que tem necessidade de... Você queria ouvir antes, mais cedo. Exato, Então era o curso de psicologia, me encaminhei para ele, fiz vestibular único, foi o primeiro vestibular único da história, em 1970, e eu tinha posto na minha cabeça que eu iria para Israel assim que eu passasse o vestibular. O meu pai e minha mãe falaram: você pode ir à terra dos seus ancestrais, mas você tem que passar no vestibular. Essa é a condição. Não podia ir sem passar no vestibular. Fazia sentido, né? Então eu faço, aí vou. Então eu tranquei matrícula, que foi outro processo complicadérrimo, mas consegui trancar a matrícula. Antes de começar, né? Isso, porque você tinha que fazer um certo tempo para trancar a matrícula, mas o reitor, na época, foi bastante compreensivo. Ele pensou assim: que bacana essa moça querer viajar, sei lá, passar um ano fora. E me concedeu o trancamento de matrícula. Então eu fiquei um ano fora. Quando voltei, então a turma que tinha entrado comigo já estava no segundo ano, eu então fiquei defasada um ano em relação a eles. Mas foi um ano de aprendizagem em todos os níveis que você puder imaginar. Ver uma cultura, embora familiar, diferente, e respirar a liberdade cultural da qual estávamos privados aqui, né, na época. Então eu podia entrar numa livraria e comprar o livro que eu quisesse. Isso era uma maravilha. Eu podia discutir ideias, ver como o clima político era democrático e as pessoas com ideias completamente diferentes discutindo no mesmo... Abertamente. Isso para mim foi assim, um sonho realizado. Trabalhei alguns meses num kibbutz, depois num outro, onde na época morava Ben Gurion, ele estava vivo, no kibbutz Sde-Boker, no meio do Negev. E Ben Gurion, que foi, né, um dos primeiros líderes, ele passeava de tarde e conversava conosco, os voluntários, né, de outros países. Então era um sonho, assim. Uma coisa inacreditável, me amadureceu muito. Como é que você conseguiu voltar, então? A volta é sempre meio barra pesada, né? Eu durante algum tempo pensei de voltar para lá, mas fui entrando no curso de psicologia, fui fazendo estágios e essas coisas foram me prendendo aqui. E aí me formei em 75. Isso mesmo, está fazendo 50 anos. 50 anos de psicologia. Vamos ter a nossa reunion esse ano. E daí, o próximo passo, como é que foi? Você fez mestrado no exterior? Como é que foi então, isso? Um pouquinho antes de me formar, eu me candidatei para uma bolsa Fulbright e ganhei. Eu e uma colega de turma ficamos muito surpresas que nós ganhamos, porque nós estávamos concorrendo com nossos próprios professores e a comissão Fulbright achou por bem dar as bolsas para 2 meninas. E isso foi muito, muito interessante. E você foi fazer lá, o mestrado foi ainda na área de psicologia? Já era, sim. Sempre na área de psicologia. Eu me formei e fui fazer o mestrado em psicologia. Depois voltei para o Brasil e fiz um concurso público para professor assistente, na época eu chamava professor assistente, e nessa época eu já estava muito interessada em psicanálise. Então eu fui estudando psicanálise e comecei a praticar psicanálise em 1980. Nós voltamos para o Brasil no início de 1979, meu filho nasceu nos Estados Unidos, isso adiou um pouco a volta. E comecei a lecionar na UFMG em 1980, o mesmo ano em que comecei a prática clínica. Agora, esse tempo todo fica parecendo que a literatura na minha vida se limitou apenas à leitura, mas não. No mínimo você estava já escrevendo um monte de... Eu já estava escrevendo, que é essa perdição, né, esse vício. Eu já estava escrevendo ficção, não tem outro nome para descrever o que era aquilo, histórias, contos, sei lá,
Desde muito cedo, desde 12 anos de idade, eu já estava também sob estímulo dos bons professores que eu tinha no colégio estadual, no ginásio, eu já estava escrevendo ficção. Até o dia em que a minha mãe, que já tinha me dado uma máquina de escrever quando eu tinha 12 anos de idade, para parar de usar a máquina dela, que ela usava para fazer a tradução, ela me deu uma máquina de escrever. E eu sempre tive uma caligrafia horrorosa e a máquina de escrever facilitou bem as coisas para mim. Então eu juntei alguns desses contos, eu mostrava para ela. Eu não podia nem falar que eram contos, eram histórias. Ela falou, eu vou mandar para o suplemento literário de Minas Gerais, que era e ainda é o veículo, um dos mais importantes. Quem que edita? Naquela época era Murilo Rubião, o escritor Murilo Rubião. Hoje é Jaime Prado Gouveia e João Barilli. Eles estão ainda na coordenação do suplemento, mas tivemos vários diretores importantes. Naquela época era o Murilo Rubião, escritor. Então, entregamos para ele alguns desses trabalhos e ele publicou. Mas tem um incidente interessante que aconteceu comigo e Ângelo Osvaldo, que é o prefeito de Ouro Preto, a gente falava dele mais cedo. Sim. O Ângelo ficou muito interessado numa história. Na verdade, ela era escrita na forma vertical, na página. E o Ângelo ficou muito coluna, assim... Né? Era como se fosse um poema. Sim. Ele leu e me chamou lá depois e falou, Ana Cecília, eu quero publicar esse texto, mas você vai voltar para casa e colocar ele na forma horizontal, porque isso aqui não é um poema, isso é um conto. E essa foi uma lição de graça maravilhosa, porque eu estava escrevendo. Você achou que estava escrevendo um poema e estava escrevendo um conto? Eu tinha vários desses textos que eram poemas, não, eram textos de ficção. Short stories. E eram short stories. Very short stories. Okay. Então, eles publicaram, eu fiquei muito, assim, feliz com isso. Esse é o livro de registros? O livro de registro foi uma coleção de alguns contos que tinham sido publicados. Não, o livro de registro era todo inédito. Ele foi eu mandei o livro de registro com outro título para um concurso literário Cidade de Belo Horizonte, em 1974 ou 75, e eu ganhei o tal concurso. E o prêmio era tão grande, era 10 mil, não sei que moeda, que dava para eu comprar um carro. Gente, então eu fui com meu pai. Fui com meu pai uns dias depois. O título desse livro era Trilha Sonora para o Capitão no Sonho. Tinha que ser tudo inédito, então mandei, ganhei esse concurso e o prêmio era esse cheque, 10 mil, qualquer coisa. E falei, dá para comprar um carro? E ele falou, dá, um carro usado, mas dá. Fui com ele comprar um Volkswagen, caiu uns pedaços, mas foi meu primeiro carro. Eu Seu primeiro carro? Você vendia o primeiro livro. E no ano seguinte, uma editora Interlivros, me convidou para fazer uma republicação desse livro, mas com contos que já tinham saído no suplemento. Ok. Então, esse foi o livro de registros. Que ficou como se fosse uma versão expandida, já consolidando uma obra. Isso mesmo. Então. Legal. Quando ele saiu, eu já estava nos Estados Unidos, começando o mestrado. Mas voltando então, assim, você fez o mestrado e se aproximou nesse momento já da psicanálise. Já estava estudando, tive um ou outro professor. A psicanálise não tinha, como eu acho que não tem, uma boa acolhida na comunidade americana, mas eu tenho algumas suspeitas que é porque eles não avançaram ao longo do próprio Freud e nem dos outros
Então ficaram mais ou menos defasados em relação aos avanços da psicanálise. Não posso dizer que seja uma má psicanálise, um mau tipo de terapia, mas não é o que nós chamamos de psicanálise aqui no Brasil, na França, na Inglaterra, né? É como se a psicanálise nos Estados Unidos fosse apenas uma técnica da psiquiatria. Uhum. E não é. A psicanálise é uma ciência própria. Uhum. Não é uma técnica ajudante da psiquiatria ou da psicologia, não. É um modo Ela próprio. tem a sua própria, Tem a sua maneira própria epistemologia, tem o seu próprio modo de tratar, de pensar. de pensar e de tratar. E não é apenas uma terapia. Uhum. A psicanálise ela vai além das quatro paredes de um consultório. Aliás, é sempre bom dizer isso, né? Porque Freud escreveu muito mais sobre a cultura do que sobre o evento clínico. Uhum. Né? O que a gente chama de psicanálise aplicada ou psicanálise implicada, sei lá. Tem várias obras importantes dele. O Totem Tabu, O Mal-Estar na Civilização, tem uma porção de outros livros que ele pensa o fenômeno cultural e sociológico muito além da patologia, né, que a gente encontra no consultório. Então não é uma técnica, embora tenha um modo próprio de tratar o sofrimento humano. Uhum. Essa é uma boa diferença para lembrar. Você, de qualquer forma, fez aqui no Brasil mesmo, na própria Federal de Minas, você fez o seu doutorado, anos depois. Anos depois, quando os meus filhos já estavam grandes, Gisela estava com 14 para 15 anos, Samuel estava com 16, então eu pude fazer o meu doutorado em literatura comparada nessa linha de pesquisa, literatura e psicanálise. Você está já juntando algumas pontes. Tá vendo? Para mostrar que a psicanálise pensa bastante bem o fenômeno artístico e literário. E eu trabalhei especificamente com o que eu posso chamar de limites do processo criativo, focalizando a vida e a obra de uma escritora americana, que é a Sylvia Plath. Uhum. Essa obra foi, inclusive teve uma segunda edição agora. Ela recente. foi publicada em 2003 e em 2023 ela teve uma segunda edição. A primeira edição tinha sido esgotada e essa é uma edição, mostra aqui uma edição atualizada. Para quem... Só lembrando aos ouvintes que a gente sempre tem os nossos programas aqui na Caju Radio, mas o Encontro Marcado também está presente no YouTube, onde a gente tem a gravação em vídeo também, então nós estamos mostrando aqui, mostrando a capa a poética em Sylvia Plath. Então eu pude aqui trabalhar, usar alguns conceitos da psicanálise, sobretudo o conceito de sublimação, que é o nome que a psicanálise dá para o processo criativo, para mostrar que nem tudo são flores no campo do processo criativo. Para quem escreve, inclusive. Pois e inventei essa descrição, a escrita tóxica, a toxidez da escrita. Alguma coisa, pelo menos no caso da Sylvia Plath. Depois eu encontrei também algo semelhante na obra e na vida de David Foster Wallace, que é outro escritor americano, e Romain Gary, que é um escritor francês. Então eu pude estender um pouco o alcance das coisas que eu fui descobrindo aqui, que eu descobri nesse trabalho, para outros autores, mas com muito cuidado para não generalizar de jeito nenhum, porque cada caso é um caso. Mas esses são exemplos que mostraram isso que eu suspeitava, que nem tudo são flores no caminho do processo criativo. De quem cria. O custo emocional para o escritor, às vezes, é muito grande. E assim, trazendo já até uma primeira reflexão sobre o tema, a primeira pergunta que a gente fez hoje quando começou aqui o programa, né? O que há em comum, né? Já começando
a percorrer um pouco esse território, né? Então, você, naquele momento, você já estava junto com as três coisas reunidas, né? Você já tinha a relação professor-aluno, já tinha a relação do terapeuta-paciente, já tinha a relação do autor com o leitor, né? Então, como é que fica, assim, é uma curiosidade mesmo minha, porque nessas relações você tem, a psicanálise tem um campo próprio, né, de um método, tem um rigor, né, no exercício da profissão, da atividade, né, muito maior que você tem, por exemplo, no magistério, onde existe uma metodologia, né, a ser obedecida, mas o improviso, né, na sala de aula, na relação com o aluno, você tem uma outra... E você tem, a gente está falando aqui agora, né, dos perigos, né, do escrever, né, assim, desse solitário, né, porque ao contrário das outras duas, você, tanto o terapeuta quanto o professor, ele tem uma interação pública, direta, né? Enfim, não, você tem o feedback na hora, você tem... Né? Sim. Você, quando escreve, você sabe que está interagindo, inevitavelmente vai interagir, mas você não tem ainda, né, nenhuma resposta, né? Não tem... Então, como é que fica isso? Como é que você vê essas... Como é que se lida com a solidão nessas... E a solidão e o oposto dela, também, né? Nessas três áreas, nessas três atividades. Eu costumo dizer, sabe, Álvaro, que uma coisa nessas três atividades não se abre mão, que é o confronto com a própria ignorância. No campo do ensino, tem uma certa ilusão do aluno, e talvez permita a aprendizagem, que é imaginar que o professor sabe alguma coisa que ele não sabe. Né? E pode ser desastroso se um professor encarna esse papel, em vez de, é o que eu penso, em vez de estimular o paciente, o aluno, é o meu lápis, o aluno a querer conhecer. Né? O professor também tem que mostrar de alguma maneira que um dia ele não soube aquilo e que foi prazeroso conhecer o caminho para descobrir alguma coisa. Seduzir o aluno para o campo do saber, do conhecer, só é possível se você abre mão dessa posição de reunir todo o conhecimento. Eu já tive mestres assim, o que deixava o aluno muito desconfortável, às vezes até humilhado. Então, estimular, seduzir o aluno para o campo do conhecimento é uma coisa importante, é parte da missão. Fora o fato de que você está aprendendo, sempre tem algum aprendizado junto. Sempre. Né? Quantas vezes ao longo desses 32 anos, né, que eu lecionei, que o aluno me perguntava uma coisa sobre a qual eu nunca tinha pensado e falava assim, me dá um tempo, eu vou precisar de uns 10 dias para poder me inteirar disso aí. Isso se você não quiser vir na aula que vem e falar para nós, porque você parece que está conhecendo mais do que eu, então vem falar também. Então, essa posição que é de uma certa modéstia, ela sendo não é coerente, ela sendo fidedigna, sei lá, real da parte do professor, não tem como não estimular o aluno a conhecer. A vontade de... Ficar tranquilo com a própria ignorância. Né? A gente não sabe tudo. Então quem sabe vamos ler isso aqui e aprender um pouco. Também estou aprendendo. Tem isso. Agora, o psicanalista, é verdade, para ele executar o trabalho dele, ele precisa ter muito bem incorporado, introjetado, o modo de funcionamento, o pensamento, a maquinaria da psicanálise, conceitos básicos. Ele tem que saber o que é o inconsciente, como é que ele se manifesta, reconhecer as expressões do inconsciente, o conflito entre
o inconsciente e aquilo do qual a gente se dá conta. É um pré-requisito, né? Assim, você tem, então tem coordenadas teóricas muito explícitas e muito estáveis, porque senão você não conseguiria também fazer o seu trabalho. Né? E, ao mesmo tempo, essas coordenadas teóricas é que te permitem reconhecer a singularidade de cada paciente. Um paciente não é igual ao outro. E você não é o mesmo quando você escuta João, Maria, José. Você muda. O seu modo de escutar é tocado pela singularidade da história deles. Então, para não ficar uma anarquia completa... Você tem que ter uma estrutura. Você tem que ter uma referência relativamente estável, muito estável do ponto de vista teórico, conceitual e técnico, para poder, então, fazer o seu trabalho. Agora, a psicanálise, eu não canso de dizer isso, não é uma ciência exata. Ela trabalha na relativa inexatidão, o inesperado que o paciente traz. Pode ser uma história parecida com o cliente da hora anterior, mas não é, porque esse sujeito se posiciona de um modo próprio e ele vai te provocar de um modo diferente daquele outro que tem uma história parecida. Então é por isso que você precisa confiar no dispositivo teórico que você da psicanálise. O arcabouço, né? E o escritor, como é que... O escritor... Essa solidão perigosa. No meu caso, tem gente que gosta de escrever no meio da barulheira, não incomoda né? Você pode estar escrevendo em qualquer lugar. No meu caso, não é bem assim, não. Eu preciso de silêncio. No máximo, uma música tocando baixinho. Eu gosto de escrever com música tocando. Então, eu preciso dessa solidão. Mas mais importante do que isso, o escritor precisa de confiar em que as palavras vão levá-lo ao que ele ignora sobre si mesmo. Nesse sentido, é muito parecido com o que acontece no divã. Né? É tarefa do analista mostrar para o paciente, confie no rumo do seu pensamento, que nós vamos chegar em alguma coisa importante, uma revelação importante, uma construção importante, né? Que vai fazer você se posicionar de outro modo na vida. Então, o escritor precisa de confiar na linguagem. As palavras, pelo menos na minha experiência, elas vão... Susan Sontag gostava de falar isso. As palavras ensinam a ela o próprio pensamento. As palavras escritas me ensinam o meu pensamento. Eu não sabia desse pensamento antes de começar a escrever. Eu já vi você falando um pouco isso de que você escreve, você dá partida no processo. Mas não é associação livre, tá? Não é. Não, estou falando que eu já vi você falar. Sim. Que você começa um processo, né, criativo, de escrever, sem um roteiro. Sem um roteiro pré-determinado. Né? Você tem um fragmento de alguma coisa uma coisa que eu ouvi. Que ele, enfim, acendeu ali alguma coisa. Geralmente o que eu devia ter ouvido, essa pessoa devia ter falado, não falou, eu captei assim. Como não falou? Né? Tá tão óbvio. Então, esse inesperado também faz parte. E eu vou descobrindo isso à medida que eu vou escrevendo. Não sei antes. Nem nos livros infantis, isso vale para os livros infantis e os livros... Você sabe, na experiência com o livro que escrevi com a Estela, minha neta, foi meio a meio, porque eu contava para ela a historinha das fitinhas perdidas quando ela era pequenininha. Eu colocava ela para dormir. Vou mostrar aqui a capa desse livro só para... Esse livrinho que eu escrevi com a Estela. O Mundo das Fitinhas, escritas com a neta Estela Valente, Ana Cecília Carvalho. Mundo das Fitinhas Perdidas. Isso. Estela gostava... Ela gostava de ouvir você contar essa história. E ela não gostava quando eu variava a história, porque as crianças têm uma época que elas gostam que a história seja contada igualzinha. Eu falava assim, então ela encontrou uma fitinha vermelha. Não, vovó, a fitinha não era vermelha.
A fitinha prateada. Tá. Então, é só para te dar um exemplo que tem uma fase que as crianças gostam da mesmice, né? Elas se sentem bem com a estabilidade das referências. Mas nós escrevemos esse livro quando ela começou a saber escrever. Ela não conseguia fazer letra cursiva, então escrevemos no computador a 4 mãos com letra grande, né? Como é que chama? Capital, não sei. Maiúsculos. Maiúsculo. E aí escrevemos. Ela é em grande parte, essa história em grande parte baseada naquelas historinhas que contava para ela à noite, mas um tanto aconteceu inesperadamente. Nenhuma das duas sabia que o final ia ser desse jeito. Ele foi acontecendo, esse inesperado, que é o que eu vivo muito quando eu estou escrevendo. A escrita me surpreende, o desfecho me surpreende. Então Só para falar aqui de livro infantil, vamos dar uma percorrida aqui rápida nas tuas obras. Você quer dar uma... Vamos dar uma olhadinha. Esses livros foram parte de um projeto, na época era editora Formato, escritos a 4 mãos, com Robson Damasceno. O primeiro foi Pedrinho Dá o Grito, ele está traduzido para o espanhol, depois eu posso te dar uma cópia dele em espanhol. Ele está na 18ª edição. Pedrinho Dá o Grito. É a história de uma família que tem que se reorganizar quando eles perdem a ajudante, o que não é nada diferente do que a família americana vive, né? Que é há uma divisão de trabalho, de obrigações. E essa família tem que aprender a autossuficiência. Então, só aqui comentando os nossos ouvintes que estão em Austin, esses livros todos que estão vendo aqui agora, eles estão indo diretamente para a biblioteca do CBA, graças à gentileza aqui da Ana Cecília, que fez uma... Fico devendo o papagaio, porque eu não tenho mais nenhum volume dele. Então, o pessoal aí de Austin, na nossa biblioteca lá do CBA. Isso. Esse outro, o Orives Sapador do Polo Norte, é sobre a experiência de uma menina fazendo pesquisa. Então, ela recebe um assignment, que é fazer uma pesquisa sobre não sei o quê, e ela não tem a menor ideia como é que faz, então ela inventa uma história. Escrever uma história não é diferente de pesquisar. Então é sobre como é que a gente faz uma pesquisa. Legal. É uma experiência verdadeira. Isso foi vivido aqui em casa quando a Gisela, minha filha, tinha 9 anos de idade. Beleza. É verdade. Esse aqui, O Mundo do Meu Amigo, é sobre a amizade de 2 meninos, um da cidade e outro do campo. O menino do campo, que morava sempre numa fazenda, ele vem para a cidade para estudar. Então os dois trocam uma série de experiências. Esse livro é bacana também. Mas o meu favorito, posso dizer isso, é o Policarpo. Policarpo, o inseto desclassificado, que é um bichinho que não encontra o seu par. Então você vai lembrar aqui muito da história do patinho feio. Talvez uma recontagem dessa história, mas com um desfecho completamente diferente. Assim, na verdade, não o desfecho, os percalços dele para encontrar um par. Achar o seu outro, não, o seu igual. Então, esse livro eu gosto muito dele. Ele deve estar também, não sei em que edição, 8ª, 9ª, não sei. Por aí. É isso. Então, os leitores gostam dele também. Então, você está falando do processo. Do processo, o né, processo. No caso, que esse aqui, como você escreveu a 4 mãos, talvez tenha sido... Diferente em parte porque geralmente eu começava a história, nós tínhamos um tema que era meio aludido pelo editor, mas o que a gente ia fazer com esse tema, né, não estava no controle dele, e começávamos. E daí
um ia pegando o trecho que o outro deixava, tinha que ter uma certa harmonia, o estilo tinha que ser o harmônico, mesmo, né? tinha que ser muito então foi uma experiência muito interessante, mas muito diferente da experiência de escrever com a Estela. Sim. Eu não sei dizer como. Talvez tinha uma coisa afetiva, uma afetividade também envolvida, né, na relação de vocês duas. Espontânea. Né? Não tinha aquele ar de dever de casa que o editor tinha passado para a gente. Então foi uma experiência livre, muito interessante. Eu queria falar agora sobre duas coisas. Uma que é composta de três, né, que é a trilogia da Inquietude, não é isso? Que são três livros magníficos, assim, que eu queria que a Ana Cecília falasse um pouquinho. Os Mesmos e os Outros, eu não sei quem batizou com... Aliás, até sei quem é, mas eu não vou... eu acho que não é importante aqui a gente discutir isso, né? Por que chama? Mas essa inquietude, Os Mesmos e os Outros, é o livro dos ex. O segundo volume. O Foco das Coisas e Outras Histórias. E uma pequena novela, um pequeno romance. Um romance à memória do perigo. A trilogia daqui. A trilogia da Inquietude, e de fato, eu já passei por essa experiência, né, de você ler esses livros e você não passa por eles realmente sem uma mexida grande em você mesmo, né? Assim, você tem uma... Primeiro porque eles, de alguma maneira, têm um caráter... assim, sei que não foi desejado, né? Eu sei que já... Mas tem um caráter premonitório em alguns casos. No primeiro volume, Os Mesmos e os Outros. Impressionante, também acho. Eu acho que isso foi escrito em 2015. 2015, né? Isso. E você estava em Austin, inclusive. Estava em Austin. Eu estava esboçando esse livro e me sentindo assim muito tomada por isso que depois, né, eu tinha falado agora há pouco, a toxidez da escrita, e em algum momento teve aquele acidente horroroso em Bento Rodrigues, em Mariana. Mariana, né? Em novembro, né? Está fazendo quantos anos já? Eu tinha escrito muita coisa desse livro e em novembro está fazendo um ano não, está fazendo agora não sei quantos anos, 7 anos, se não me engano. Foi 2015? Não, 10 anos. São 10 anos, olha para você ver. E pensei, quando aconteceu o desastre de Mariana, eu pensei, não vai acontecer nada. Assim, não vai dar em nada isso. Não vai dar em nada. E me deu uma sensação de angústia, de impotência muito grande. Algo desse sentimento, é claro, passou para as histórias. E eu escrevi essa primeira versão, terminei a primeira versão, tinha uma amiga querida nossa que estava hospedada conosco, a Lisley Nascimento, que até escreveu a orelha desse livro. Ela tinha ido receber um prêmio no Instituto Schusterman, na Universidade do Texas. E ela foi a primeira pessoa que leu essa primeira versão. E ela ficou muito impressionada. Então, eu tinha muita coisa ainda para fazer, mas ela falou, esse livro não pode ficar parado na sua tela do computador. Ela me animou muito. Então, mandei também para o Jaime Prado Gouveia, que falei dele no início, que era diretor, ainda é diretor do Suplemento Literário. E ele, daí a pouco, mandou para mim esse e-mail dizendo que eu tinha escrito um livro belo e terrível. Ele ficou muito tomado das histórias. É uma boa definição para o livro. Belo não sei, mas ele é terrível. Eu evito reler esse livro. Então, ele me animou a mandar para editores, e eu não tinha o menor ânimo, e ele mandou para pelo menos 2 editoras, uma nunca respondeu, e a outra ele ficou insistindo. Ele tinha muita esperança que essa editora fosse publicar, e nada, não tinha resposta nenhuma. E aí ele
ligou para ela e falou, me fala alguma coisa, você vai publicar esse livro ou não? E essa pessoa disse para ele assim, eu acho que eu me lembro de um título parecido com esse. Mas aqui, não estamos interessados em livros que não deem retorno financeiro imediato. E, by the way, eu estou indo de férias para, sei lá onde, Tailândia, não sei onde. E deixou o Jaime no Hora Veja. Mas Lisley, sabendo disso tudo, o que ela fez? Ela imprimiu o livro e colocou na mão do editor. E, enquanto isso, eu estava seguindo uma sugestão que o escritor, meu querido amigo Lino Albergaria, me deu. Ele falou, você tem aqui um romance, ou pelo menos pode ser lido como um romance, se esse for o pacto de leitura do leitor. Você tem só que sublinhar algumas reincidências. Porque é um livro vamos dizer, de pequenos relatos que tem interseções e tem personagens recorrentes. E o pano de fundo é o mesmo, que é esse que alguém já me falou assim, você estava profetizando o que viria depois, as polaridades políticas, isso tudo, não só aqui no Brasil, mas no mundo. E isso não está no primeiro plano da escrita. Eu não estava pensando nisso, mas você vê, a escrita me leva ao que eu não sabia que eu estava pensando. Não sei se tem um tom, um cunho profético, sei lá, é muita onipotência da minha parte pensar. Mas você pode ler assim, que já é um comentário bastante ácido dos problemas com o global warming, por exemplo, né? Tá tudo aí, né? O tempo todo. Tem as polarizações, as expressadas, assim, representadas. No título, os mesmos e os outros, a expressão da própria polarização. O livro dos então tem alguma coisa a ver aí com as perdas, né? Perda de todos os tipos. Então esse livro é um livro que eu evito ler, porque eu não quero sentir de novo. Mas galera, ela não quer ler de novo, mas vocês podem ler e vão gostar muito de ler, mesmo sabendo que é um livro que é uma distopia, né? Enfim, de alguma maneira, ela vai lidar com temas... não deixa de ser uma distopia. Difíceis em alguns momentos, né? Assim, mas eu acho que vale a pena ler, até para entender melhor o mundo que a gente está... Tudo que está passando hoje, eu acho que facilita... Acredito que sim, sobretudo... Uma visão crítica do que está acontecendo. Isso, né? E sobretudo nessa visada, assim, como eu me coloco diante do que está acontecendo, sabe? Então, tem muito isso que eu penso que é uma das lições desse livro, que é uma interrogação que precisa de uma resposta. Ela não é uma interrogação vazia, não é uma mera retórica, não precisa de uma resposta. Como que eu me coloco diante do que está acontecendo? Essa responsabilização. Né? Tão difícil, no meio desse conflito geral, muito complicado, né? Então aqui, eu estou lá em Austin, então esse livro foi escrito inteirinho em Austin, estou lá em Austin, com passagem marcada para vir para o Brasil, e comecei a escrever O Foco das Coisas e outras histórias de um jeito que eu nunca tinha feito antes. Eu escrevi o nome dos temas, dos capítulos. Eu nunca faço isso. E foi interessante porque eu fui escrevendo os títulos e os subtítulos, e isso me organizou bastante. Eu só tinha que escrever uma história com aquele título lá, dentro de um capítulo chamado tal. Então foi um livro que a Virginia Woolf costumava dizer, né, livro de férias, porque depois de um livro tão denso e do ponto de vista emocional, que custou muito para mim, que foi Os Mesmos e os Outros, esse aqui é um livro de férias, é um livro leve, mas não significa que é superficial. Até os temas, você pode recapitular os 7 temas aí do livro? Aqui eu teria que abrir, mas assim... Eu tenho anotado aqui, você quer. Mentira, esse está certo. Mentira, esperança, bichos.
Mentira já foi. Tempo, lugares Isso. e escrever. É isso aí. Tá faltando um. Mas enfim. E dentro deles... Eu acho que é o próprio foco, né? Foco das coisas. Tem foco das coisas, Tem foco né? das coisas, É uma das primeiras histórias. E dentro desses temas, eu fui escrevendo subtemas, né? E as histórias foram feitas. Aí mandei para o editor, ele achou o máximo e queria publicar logo. Eu pensei, estou livre. Estou livre nada. Um dia eu estou lá em Austin e comecei a escrever o que veio a ser A Memória do Perigo. E uma coisa muito impressionante aconteceu, porque eu fui escrevendo as partes mais ou menos sem encadeamento. Eu escrevia uma parte, depois outra, e ia mandando para o meu marido, Hall, sentado do outro lado da sala, e ele falou, this makes no sense, não está fazendo sentido nenhum, assim, o que é isso? E ele não estava mesmo. Imprimi, porque eu gosto de ler as coisas já no papel. E quando eu imprimi e coloquei em ordem, as 19 partes, são 19 partes, elas estavam precisando de ser colocadas em ordem, estavam todas lá. É claro que eu mandava para ele a parte que seria a parte 7, e depois eu mandava a parte que vai ser a parte 3. Então não tinha sentido, mas quando eu organizei as 19 partes, o livro estava pronto. A Memória do Perigo. Eu não consigo explicar para você, nunca vou conseguir explicar para você como que foi. É que na sua cabeça organizou em ordem não sequencial e acabou vendo a sequência. Só a psicanálise, talvez Freud explique, não sei. Talvez. Esse é um dos meus textos favoritos, eu gosto muito desse livro. É sobre... não deixa de ser sobre a função organizadora da linguagem. É a história de um sujeito que se aflige terrivelmente porque ele chegou um segundo depois de um acidente horrível. Não vou contar o que é. Não, spoiler assim não pode, né? Então, essa é a memória do perigo. A pessoa que chegou depois de um acidente horrível. Então, a gente pode imaginar tudo. Eu queria falar agora um pouquinho sobre um outro projeto, assim, uma outra linha totalmente diferente, né, que foi um caso isolado, eu acho, né, mas é uma delícia de livro, que chama, delícia em tudo, sem trocadilhos, que é um livro de receitas. O livro neurótico de receitas. Esse também, eu gosto desse livro, esse eu não hesito ler de novo. Eu já li várias vezes, tem aqui uma pegadinha que eu não posso contar no título de um livro, de um capítulo. De um dos capítulos. Não pode ver se você descobre. Os títulos são geniais. Leia alguns aí, eu acho que é interessante. Aqui tem, no livro neurótico. Que esse livro faz uma referência, né, explícita, né, ao tema psicanálise, mas dentro... É uma grande gozação. É uma grande gozação, né? Do uso, bem-humorada. Do uso caricatural do jargão psicanalítico, eu tenho uma antipatia feroz desse uso, que ele provoca mais confusão do que esclarece. Eu não acho que essa é uma boa missão da psicanálise, não, sabe, Álvaro? Então aqui tem o bolo neurótico de legumes, a torta melancólica de mirtilo, o caldo dourado do self grandioso. E o salmão, que é do salmão? Tem uma do salmão que eu acho uma dele. Oi? A do salmão. Salmão narcisista. Salmão narcisista, eu acho. A truta contrafóbica, a interpretação dos sonhos. Por aí vai. Berinjelas sublimadas. Bom, pessoal, os ouvintes aí, essas receitas são deliciosas. Vêm de experiências concretas e reais, elas não são invenções teóricas. As receitas são todas possíveis de fazer. Elas vêm, conta um pouquinho, veja um pouco dessa coisa da minha avó. Da sua avó, né? Que foi uma grande mestra, tanto no sentido do prazer de cozinhar, que para ela era um ato de amor, como do estímulo que eu recebi dela e da minha mãe também, do meu pai, nem se fala,
para que eu fosse as duas coisas, que eu tivesse prazer com as coisas da casa, da família, quando eu eventualmente me tornasse mãe, essas coisas, mas que eu não deixasse de lado a importância de ser uma pessoa, uma profissional autônoma. A minha avó não teve essa oportunidade. Ela nasceu e viveu num tempo em que não era muito comum, a não ser as mulheres de classe muito, muito baixa, que sempre trabalharam, sempre tiveram uma jornada tripla de trabalho. Tinha né? o quê, né? Obrigado. A minha mãe também rompeu com isso, porque ela sempre teve uma carreira fora de casa. Mas então essa lição ficou muito impressa em mim. Não são coisas incompatíveis. Cuidar e, ao mesmo tempo, ter a própria emancipação, né, como profissional, como mulher. Então, esse livro não deixa de ser assim, uma maneira de agradecer a ela e também a minha mãe por terem me dado essa lição. Então, esse livro eu gosto muito. Ele é engraçado, ele é bem-humorado. Essa coisa, quer dizer, você tem um humor presente de maneira explícita, né? Muito interessante nesse livro, nos seus livros também, obviamente, infantis também, que são sempre muito leves, bem-humorados e tal. E há um contraste um pouco, né, com seja uma ficção e, obviamente, a tua obra também, como profissional, enfim, que você publicou, né, de papers e etc, que está sobre os artigos, etc. Mas, então, é interessante esse humor resgatado, né? Nessa... E o que vem por aí? O que está na pauta? Agora, depois você agora está na academia desde o ano passado, né? Na Academia Mineira de Letras. O que a gente pode esperar aí da Ana Cecília agora? Definitivamente radicada em Belo Horizonte, né? Pois é. Longe, já então, agora está claro isso, ou seja... Uma decisão que tomamos, né, de não mais voltar para Austin. Então tem vários projetos. Eu já andei publicando em antologias. Então está na hora de reunir esses contos dispersos num volume. O outro projeto que eu estou estou sendo ajudada, estimulada pela Lisley Nascimento. Lisley é professora no Departamento de Letras da UFMG. Ela que escreveu e me estimulou a publicar. Escreveu a Orelha e me estimulou a publicar Os Mesmos dos Outros. Então ela falou, está na hora de você reunir os seus artigos que estão dispersos e os que nunca foram publicados. Por exemplo, eu escrevi muito para palestras, essas coisas, e tá tudo por ser reunido num volume ou dois, porque é muita coisa. Muito desse material está impresso sem ter sido salvado no computador. Então eu não tenho... Não tem original, eu não tenho, digital. Se tiver, está em algum disquete, eu não sei. Lembra da época do disquete? Então ela está me ajudando assim. Tem estagiários que vão então escanear esses textos e colocar tudo no Word. Escaneia e digitaliza. Isso aí. Então esse é um trabalhão, mas eu preciso fazer isso. Tem artigos sobre literatura e psicanálise assim, para dar e vender. Tem muita coisa sobre a minha crítica sobre a técnica estereotipada de uma certa psicanálise. Então tem assunto para 2 volumes. Posso dar um palpite? Claro, bem-vindo. Aqui, assim, eu acho que você devia resgatar o seu humor e escrever uma obra mais intensa, mais densa, mais bem-humorada, pegando essa coisa, essa vertente de humor mesmo que você tem, tá certo? Assim? Fica aí a sugestão. Tem o outro projeto, que o título provisório é Tipos Típicos. Ótimo. Tipos típicos, alguma coisa assim, que é também uma outra gozação. Pois é. Né? Esse aí também é um projeto leve. E tem o livro que eu prometi escrever para minha irmã, que se foi, Beth,
ela me pediu para escrever um livro que tem esse título, é tirado de uma música do Ivan Lins, que é assim: daquilo que eu sei, nem tudo me deu certeza. Então é um livro de cunho memorialista, mas esse eu ainda não estou pronta para escrever, não. Está muito recente, né? E esse aí vai exigir também uma energia que no momento pode ser usada para coisas que vão me restaurar mais do que o desgaste que vai ser. Mas eu prometi para ela, então eu tenho que cumprir. É isso aí. Palavra é palavra. Pois é, queridos e queridas ouvintes, nós infelizmente vamos ter que encerrar mais essa nossa conversa. Eu queria trazer aqui a pergunta que eu fiz, provocando vocês logo no início da nossa conversa aqui, né? O que há em comum entre uma professora, uma psicanalista e uma escritora? Eu espero que vocês tenham entendido isso ao longo dessa nossa conversa aqui, né? Que se chama Ana Cecília Carvalho. Mas eu queria dar a ela a voz, né, para essa resposta. Para a resposta a essa pergunta. Não se pode ter o medo de errar. Erraremos sempre. É isso aí. Gente, Ana Cecília, muitíssimo obrigado pelo seu tempo aqui. Muitíssimo obrigado por essa conversa maravilhosa. Muito obrigado. E, gente, é isso aí. Acabamos de apresentar aqui mais um episódio do Encontro Marcado, diretamente da Rádio Caju. E um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado pela sua escuta. Muito obrigado aí pela atenção à nossa conversa ótima aqui de hoje. Eu agradeço muito. Muito obrigado. Um grande obrigado. abraço para todos. Obrigado. Tchau.